Bom dia, irmãos. Bem-vindos à casa do Senhor. Vamos iniciar a nossa escola bíblica dominical. Então, nós vamos centrar a nossa leitura nos versículos 25 a 27 do capítulo 16 de Romanos, que é o último capítulo. São versículos que procedem as recomendações e saudações já expressas nos versos anteriores e por isso nós vamos iniciar mesmo a partir do verso 25. Se os irmãos já encontraram, eu vou ler a minha tradução. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Ao único Deus, sábio, seja dada glória por Jesus Cristo, para todo o sempre. Amém. Meus irmãos, são realmente versículos fabulosos, estes versículos finais. Porque, se os irmãos repararem, são versículos que nos conduzem para cima, para Deus. Para que nos lembremos que estamos aqui, neste planeta, para glorificar a Deus. É como se Paulo dissesse nestes versículos finais: a Deus seja dada a glória. E ele conclui esta maravilhosa carta com um cântico de louvor a Deus por tudo o que ele tem feito, que é dos mais longos que ele alguma vez escreveu. Se os irmãos se lembrarem, já no capítulo 11, nos versículos finais do capítulo 11, ele também escreveu assim uma palavra de louvor a Deus. E eu vou ler para os irmãos se lembrarem, que ele diz assim no capítulo 11, nos versículos 33 a 36. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Amém. Não é? É uma maneira assim que Paulo tem de fechar certos assuntos, não é? É o louvor. E o louvor, meus irmãos, é natural para nós, o louvor. Quando refletimos a glória e a grandeza de Deus, quem Ele é e o que é que Ele tem feito. E essa reflexão conduz-nos ao louvor e adoração ao único Deus que nós adoramos. Portanto, chegamos ao ponto em que Paulo disse tudo. Estamos no final da carta. Disse tudo o que queria dizer à Igreja de Roma e agora ele conclui com esta palavra de louvor. E nós vamos analisar este louvor e tentar perceber 3 coisas pelas quais devemos louvar a Deus. E a primeira, meus irmãos, devemos louvar a Deus pela sua poderosa força. Como diz o verso 25, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto. Se irmãos repararem, a palavra que está aqui implícita é a palavra estabelecer, e que se refere à habilidade de Deus em fortalecer ou de nos estabilizar. Refere-se ao poder de Deus e à habilidade de nos apoiar ou sustentar e nos manter fortes e constantes. Então a sugestão é de que nós precisamos ser sustentados pelo Senhor. Precisamos ser mantidos estáveis porque nós somos instáveis. Nós muitas vezes falhamos. Levamos uma vida a correr direitinho, mas de repente desviámos-nos para aqui ou para ali. Nós somos instáveis, a raça humana é assim. E sem o fortalecimento do poder de Deus, nós somos fracos, miseráveis, pobres e cegos. E o livro de Romanos diz que Deus nos toma na nossa fraqueza
na nossa miséria espiritual, na nossa pobreza e cegueira, para nos sustentar, mantendo-nos fortes e estáveis. Em primeiro lugar e principalmente, Paulo escreve aqui sobre a força do poder de Deus para nos salvar. Nós caímos, estamos no chão, não somos capazes de nos erguer, mas Deus vem a nós e apoia-nos, sustenta-nos, dá-nos a sua mão. Deus ergue-nos e Ele faz isso pelo poder da salvação. O significado do verso 25 é que Deus vem a nós no nosso estado de queda e ergue-nos novamente. Estou-me a lembrar de um corinho que aprendi quando me converti, que já tenho dito até nos cultos de oração, que é muito pequenino, que diz assim: eu sei que sou fraco, mas Cristo é forte, e mesmo eu caindo, Jesus me levanta. Jesus é amor, e o amor é mais forte que a morte. Jesus é amor. É assim, quer dizer, nós, apesar de sermos crentes, termos Jesus no nosso coração, nós muitas vezes caímos, mas Jesus está lá para nos dar a mão. Isto, meus irmãos, veio ao encontro do que Paulo também escreveu no capítulo 5, versos 1 e 2, que diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem obtivemos entrada pela fé é esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Portanto, meus irmãos, é através de quem que nós temos acesso a esta fé pela graça? É através de Jesus. E é por ela que temos o privilégio de sermos introduzidos na presença de Deus. Quando Jesus morreu na cruz, Ele tornou possível que o nosso ser fosse conduzido e introduzido à presença de Deus. Passamos a ter este caminho aberto para Deus. Agora podemos estar de pé na presença de Deus, o que de antes não podíamos, porque não estávamos estabelecidos na fé. Deus sustenta-nos e não precisamos ter medo de perder este sustento, porque quando Deus nos levanta, Ele fala até quando, meus irmãos? Até quando é que Deus nos levanta? Fala para sempre, para sempre. Judas tinha a mesma coisa em mente nos seus famosos versos 24 e 25, que os irmãos vão se lembrar. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos jubilosos e imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo nosso Senhor, glória, majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. Também aqui está um cântico de glória, de graças ao Senhor, no final da epístola de Judas. Meus irmãos, Deus guarda-nos de tropeçarmos, estabelece-nos e sustenta-nos. Ele coloca-nos de pé de forma decidida e segura para sempre. E Deus faz isso por nós através do poder da sua palavra, chamada de... Qual é a sua palavra? Como é que nós chamamos a palavra de Deus? Chamada de Evangelho. De Evangelho. E voltando a Romanos 16, versículo 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu Evangelho, a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto. Quando Paulo diz aqui, meu Evangelho, o que é que os irmãos pensam? Paulo tem um Evangelho diferente? Foi ele que criou o Evangelho? Não. Então, o que é que isto quererá dizer? Ele não quer dizer que tem a sua própria versão do Evangelho, não é?
Ele não tem uma versão própria para o Evangelho, ele não inventou nada. Não é? Então o que é que ele está a querer dizer? O meu Evangelho. O Evangelho a que ele se refere é o Evangelho de Deus. É o Evangelho de que ele se apropriou e, portanto, passou a ser dele, como também é de cada um de nós. Nós não nos apropriamos desta palavra, não é? Apropriamos desta palavra, portanto, também é este o nosso Evangelho. E tudo o que Paulo escreveu em Romanos, meus irmãos, é sobre o Evangelho. É sobre o Evangelho. Como eu disse no princípio, tem piada que quando começámos a estudar Romanos, fui eu que comecei. Eu comecei a primeira lição e estou a dar a última. Estou a dar a última. Já lá vai um ano. Foi em setembro, salvo erro, que nós começamos. E o que eu disse na altura foi que os apóstolos escreveram os Evangelhos. Mas Paulo, em Romanos, explica o Evangelho. Explica o Evangelho. E como ele começa o livro em Romanos, capítulo 1, verso 1, Paulo, servo de Cristo, Jesus, chamado para ser apóstolo, e depois separado para o Evangelho de Deus. E nós? E nós? E nós também. Ah! Pelo menos quando tínhamos uma oportunidade, não nos calemos. Não é? Também nós, que estamos aqui, estamos separados para o Evangelho de Deus. E separado quer dizer santo, não é? Separados do mundo para sermos santos. Que Jesus há de fazer isso na nossa vida. Isto é, o Evangelho. E Paulo simplesmente se refere ao Evangelho como meu Evangelho, porque este é o Evangelho conforme Paulo tem escrito aqui em Romanos. Isto é, o ensino de Paulo sobre o Evangelho. Então ele diz no versículo 25 que Deus nos coloca de pé, nos sustenta, nos fortalece, nos estabelece através do Evangelho e a pregação de Jesus Cristo. A palavra pregação aqui não é mais que o quê? A proclamação de Jesus Cristo, por quem somos salvos, pelas boas novas a respeito de Jesus. Não é? Agora, eu acho importante que reconheçamos que Deus, que nos estabelece, ou nos sustenta, ou que nos coloca de pé e fortalece para a nossa salvação, é também para a nossa santificação. Também é Ele que nos prepara para a nossa santificação. Em Efésios, capítulo 3, versos 20 e 21, Paulo também escreveu assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a Ele seja glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todo o sempre. Amém. Deus, meus irmãos, é capaz de fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que nós pedimos ou até daquilo que nós pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então Deus estabelece ou fortalece-nos para a nossa salvação e Deus também nos estabelece ou fortalece para a nossa santificação. Não é? Portanto, nós podemos continuar a crescer na força do Evangelho. É no Evangelho que nós temos o crescimento. E é lá que nós temos que ir buscar o ensinamento para obtermos esse crescimento. Qualquer que seja a graça que nós venhamos a necessitar, Deus proverá. Claro, Deus proverá se Ele entender que deve ser assim. Não é? Porque nós muitas vezes pedimos e não recebemos porque não sabemos pedir. Não é? E muitas vezes pedimos, mas Deus entende que não é o tempo de nos dar essa graça. Não é? Até poderá dar mais tarde, ou até poderá nem nos dar. E nós temos o pedido de Paulo para que lhe tirasse aquele espinho da carne. E qual foi a resposta?
a minha graça te basta, não é? Por isso, a graça do Senhor nos basta. Deus conhecerá cada necessidade nossa quando nos sentirmos com vontade de desistir ou caindo, e Ele vai nos segurar, vai nos chamar a atenção, não é? Não vais por aí. E nós ficamos assim, muitas vezes, até vamos, não é? Até vamos. Mas nós temos que estar atentos a isso. Além disso, nós até podemos estar a sofrer, mas Deus vai nos conduzir aí por meio dessas tribulações e vai nos ajudando a enfrentá-las e a levantar-nos. Ele é capaz de nos estabelecer de acordo com o Evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Então nós devemos louvar a Deus pela sua poderosa força. Pela sua poderosa força. Em segundo lugar, devemos louvar a Deus pelo seu alvo missionário. Pelo seu alvo missionário. Isto é, devemos louvar a Deus pela amplitude da sua misericórdia. E esta amplitude, o que é que faz? Faz com que o seu amor se estenda até onde? Até onde se estende o amor de Deus? A todas as nações. É um amor amplo que abrange todas as nações. Porquê? Porque o Evangelho é para todas as pessoas. E Paulo trabalha nesse alvo, que ainda está longe de ser alcançado, não é? E mira o Evangelho nestes versículos 25 e 26. Paulo refere-se ao Evangelho como o mistério que agora tem sido revelado. Vejam a segunda parte do verso 25, que diz: conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto. Paulo refere-se ao Evangelho como o mistério mantido em segredo, não é? Até bem oculto, mantido em segredo, desde o princípio do mundo. Mas Deus já tinha o plano de salvar todas as pessoas e a todas as nações, sem distinção. Sem distinção. Há quem pense que Deus escolheu o povo judeu e não quis saber de mais ninguém, mas Deus, desde o princípio do mundo, que tinha esse plano. Não desde a vinda de Jesus, mas desde o começo dos tempos, desde que o mundo começou. Conforme Paulo aqui diz, era este o plano de Deus, que não foi visto completamente até à vinda de Jesus. Nem os próprios judeus o entenderam, né? Rejeitaram Jesus. E nós temos lampejos deste plano na Escritura. Paulo escreve depois no verso 26, mas que o mistério se manifestou agora e se notificou pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Mas, irmãos, Deus revelou muito cedo o alvo missionário do Evangelho. Logo no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis. Os irmãos lembram-se? Em Gênesis capítulo 12, verso 3, por exemplo, Deus diz a Abraão o quê? Em ti, todas as nações. E isto foi dito quando? Foi depois de Jesus? Foi logo no princípio. Não é? Logo no princípio. Há quem pense que só a partir de Jesus veio é que isto foi revelado. Mas não. Deus já tinha este plano desde o princípio. Mais tarde, em Gênesis 18, Deus diz que todas as nações da terra serão abençoados nele, em Abraão, na descendência dele. Não é? E depois, no capítulo 22, verso 18, Deus mais uma vez diz que todas as nações serão abençoadas em Abraão. Deus volta a dizer o mesmo, não alterou a sua palavra. Então, denota-se que Deus já tinha este plano de abençoar todas as nações da terra, desde quando? Desde a fundação do mundo. Aqui até diz aqui assim, nos tempos eternos. Eu já li isso, está aqui. Segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações.
conforme a revelação, desde os tempos eternos. Era esta palavra que eu estava à procura. Desde os tempos eternos, desde quando é os tempos eternos? Não é? Desde os tempos eternos nós não sabemos desde quando. Portanto, isto já estava no coração de Deus, sempre esteve no coração de Deus, não é? Na vontade de Deus. Deus não faz acessão de pessoas e por isso o seu amor estende-se longe e de forma larga e extensa, além dos judeus, não é? Até aos gentios também, para todas as nações. Então, Paulo refere-se a este alvo missionário de Deus como sendo o quê? O mistério. Aquilo que ninguém sabia. Que simplesmente quer dizer que esteve escondido, mas que agora é revelado. E isto significa dizer que sempre esteve aí esse mistério. Sempre esteve aí. Este plano de Deus esteve sempre aí, mas não era visto tão claramente como foi visto quando veio Jesus. Em Efésios capítulo 3, versos 3 a 6, Paulo também escreve sobre este mistério. Ele refere-se ao mistério como o plano de Deus, que agora tem sido revelado, e ele escreve assim, meus irmãos. Isto é, o mistério que me foi manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Quando lerdes o que escrevi, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, e agora vejam, noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. O mistério, e agora cá está a revelação do que é o mistério, é que os gentios são co-herdeiros e membros de um mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus pelo Evangelho. Portanto, o mistério de Deus é simplesmente que o Evangelho é para quê, meus irmãos? É para quem? É para todas as pessoas. Pois. Jesus veio e depois deu essa missão aos discípulos para ir por todo o mundo para evangelizar. Exatamente. E Jesus também depois disse, numa ocasião, eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Não são judeus. E depois Pedro também vem e diz, vós que não eras povo, agora sois povo, nação santa, não é? Assim. Portanto, o mistério... Isaías já escreveu sobre isso. Sim. Chamarei povo ao que não era o meu povo. Sim. Amada que não era amada. Sim. Somos nós, a igreja. Portanto, Isaías já falava desse mistério. Não é? Que ninguém entendia. Foi preciso vir Jesus para depois esclarecer. Não é? Acerca de Jesus, já falava isso em Isaías, acerca de Jesus. Exatamente. Portanto, o mistério de Deus é simplesmente que o Evangelho é para todas as pessoas, quer sejam judeus ou não sejam, ou sejam gentios, alemães, gentios era todo aquele que não fosse judeu. Não é? Poderemos, meus irmãos, até dizer que Deus está a fazer uma nova raça. Não é Hitler, mas Deus está a preparar um novo povo, juntando todas as pessoas através do Evangelho. Todas as pessoas que assim quiserem, assim aceitarem Jesus. Por isso, Paulo começa o livro de Romanos com a afirmação do capítulo 1 e verso 16. Não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, porque o Evangelho foi pregado primeiro aos judeus, não é? E também do grego. Isto do grego era aqueles que havia na altura que estavam a invadir lá a península e depois vieram os romanos e o grego foi expandido, falava-se grego naquela altura, era a cultura grega. E esta, meus irmãos, é a verdade que sempre esteve aí, mas que não tinha sido vista claramente, não é? Até mais tarde, até à vinda de Jesus e do ensino completo do Evangelho.
É como, ele estava ali, é como se eu fosse ao frigorífico, meus irmãos, buscar o frasco da maionese. E procuro, e procuro, e procuro, e procuro, e procuro, e não encontro. E digo à minha senhora, ó mulher, então, onde é que está a maionese? Está no frigorífico. Não está. Está no frigorífico. Ela vai lá ao frigorífico. Olha aqui. Estava mesmo ali à frente do meu nariz. E eu procurei, não encontrei. Faz-me lembrar um dito que nós temos. Nós estamos a olhar... como é? Agora falhei uma palavra. Olhámos para a floresta, não é? E não vimos a árvore que está mesmo à nossa frente. Não é? E o Evangelho estava aí assim. Estava mesmo à frente das pessoas, mas as pessoas não viam. Estavam cegos para ver. Portanto, o frasco esteve lá sempre. Não é? Eu é que não o via. Portanto, este é o alvo missionário do Evangelho, que sempre esteve ali. Sempre esteve, mas quem tira o véu, quem tira o Senhor. Exatamente. A cegueira foi Deus que tirou, não foi por nós mesmos. Pois foi. O irmão Ronaldo vai e tem a maionese e é a cegueira que Deus tira. Não é por nós mesmos, nós não temos capacidade. Pois não. Pois não, porque... Nos dá essa capacidade da gente ver a maionese. Senão, neste caso, Jesus Cristo. E compreender o Evangelho. É como, O ser humano por ele mesmo não consegue. como já foi dito há pouco, não é? Como já foi... Pois. E Jesus é que veio indicar, não é? É que veio explicar. Porque nós temos logo na Bíblia aquele proto-evangelho, não é? Por aí inimizade entre ti e a mulher e a sua descendência, não é? Tu ferirás, mas ele esmagará a cabeça. Ferirás o calcanhar, não é? Logo aí já está aí. E muita gente ainda hoje, meus irmãos, não entendem esse versículo tão pequenino. Não é? Deus está logo a dizer o que vai fazer para o futuro. Não é? E as pessoas não entendiam. Como Deus escolheu um povo que deveria ser luz para as nações, não é? As pessoas pensavam que era só eles. Não é? Mas não sabiam entender as Escrituras. Não sabiam entender as Escrituras. Foi preciso Jesus vir e dizer está aqui. Não é? E dizer está aqui. E trazer a explicação do que estava escrito. Exatamente. Pois, e Jesus, quando veio para explicar aquilo que estava escrito e até para aperfeiçoar o que estava escrito. Não é? Portanto, o plano de Deus para salvar todas as nações está desde o princípio do mundo. Apenas não era visto até que Cristo veio. Até que Cristo veio para explicar. Então o alvo missionário do Evangelho é, como diz o verso 26, o plano que Deus tem agora manifestado. Agora, quando Paulo está a referir-se a isto, tinha sido muito próximo de Jesus, não é? E quando ele diz agora, foi naquela altura. Mas agora também é manifestado este plano de Deus àqueles que não o conhecem. Porque há muita gente, há muitas pessoas que não conhecem o plano de Deus para a vida das pessoas. E por isso é que Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, não é? Não é? Porque nós temos esse conhecimento. Deus deu-nos esse poder de absorvermos o Evangelho e de sabermos explicar o Evangelho. E, portanto, nós temos essa responsabilidade que Jesus nos deixou para passar essa mensagem àqueles que não a conhecem. Portanto, o Evangelho não é apenas para os judeus, mas para todas as nações. E como eu estava a dizer, meus irmãos, nós temos de levar as boas novas a todas as nações, como diz o verso 26, em obediência à fé. Em obediência à fé. Que obediência é esta à fé? E eu lembrei-me na altura, isto é, conforme a comissão
que Jesus nos deixou, que nós ainda agora estávamos a falar, em Mateus 28, 19 e 20, para que todas as nações recebam a Jesus como Senhor e Salvador. Então devemos louvar a Deus pela sua poderosa força, pelo seu alvo missionário e, em terceiro e último lugar, meus irmãos, devemos louvar a Deus pela sua superioridade majestosa. E esta é a última palavra de louvor no versículo 27, que diz assim: ao único Deus sábio seja dada glória por Jesus Cristo para todo o sempre. Amém. Este último versículo é semelhante ao que Paulo escreveu em 1 Timóteo capítulo 1 e verso 17. Diz assim: ora, ao Rei eterno, nós já temos cantado até, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Pois, mas o versículo diz, ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo sempre. Amém. Isto é o que Paulo escreve a 1 Timóteo. Vejam, Paulo tinha esta maneira de se exprimir, de comunicar com as pessoas. Vemos aqui o louvor de Paulo ao único Deus que sozinho, meus irmãos, pode fazer o que faz e que jamais alguém fez e jamais alguém fará. Não é? Ninguém consegue ser igual a Deus. Diga? Pois é, aprendeu com Paulo. Exatamente. Eu agora estava a ficar confundido com isso. Timóteo já recebeu também o início da Bolonha. Sim. Porque antigamente era assim. O ensinamento já vinha de trás, não é? Pois, e é o que nós devemos fazer hoje, ensinar os nossos filhos. Eu fui ensinado pelos meus filhos, não é? É verdade. Eles é que se converteram primeiro que eu. E depois fizeram ali tantos malabarismos para me levarem para a igreja. E eu fui armado em fotógrafo, tirar umas fotografiazinhas. Lembras-te, Sandra? E lá entrei na igreja. E depois vi-me cercado de gente à minha volta. Que me acarinharam, e é importante isso na igreja, que me acarinharam e eu comecei a conviver com eles. Tive muitas discussões com o ancião daquela igreja, porque os irmãos já sabem que eu fui formado em catequista, não é? Diplomado em catequista, mas eu nunca tinha lido a Bíblia, meus irmãos. Nunca tinha lido a Bíblia. E aquilo que eu estava ainda ceguinho. E depois tive um ateu na tropa que sabia mais da Bíblia do que eu. Quando ele falava, eu não sabia responder. E era ateu. Ele xingava-me porque eu era catequista nessa altura. Os irmãos sabem que eu fui para a tropa muito cedo, com 17 anos, que me ofereci para a Força Aérea. Não é? Eu até queria dar catequese na Guiné quando fui para lá. Mas esse tenente não me dava basas para eu poder fazer fosse o que fosse. Enfim, eu já vos contei e agora não vou estar a contar, mas se vocês quiserem depois conto-vos outra vez. Mas foram os meus filhos que me puxaram para... Os meus filhos, a minha esposa foi a primeira. E os meus filhos depois me puxaram. E a partir daí, quando eu me converti, depois fui a uma palestra sobre os finais dos tempos, que aquilo para mim era como se fosse ficção científica, não é? Na igreja do irmão Normando, com o irmão Augusto Esteves como preletor, que nunca mais me esquece, e ele falou de 2 Tessalonicenses sobre a operação do erro. A operação do erro. E eu ouvi muitas vezes me dizer: você está errado, você está errado, você está errado. E quando aquela palavra, a operação do erro, será desenvolvida para que creias na mentira,
aquilo tocou-me aqui de tal maneira que isto não pode ser. Toda a gente a dizer que eu estou errado e agora a Bíblia a dizer que que vai ser desenvolvida a operação do erro. Eu não quero. E foi aí que eu me converti ao Senhor, pedi perdão. Foi aí que eu me converti ao Senhor e, meu Senhor, a partir de hoje nunca mais quero andar errado. Nunca mais quero andar errado. Meus irmãos, a partir daquela altura, eu nunca mais deixei de estudar a Bíblia. Nunca mais deixei de estudar a Bíblia. Eu ia ao frigorífico, mas não via nada. Não é? Mas sabem, é preciso que nós nos disponhamos. A palavra diz, a salvação vem pelo ouvir, não é? E o ouvir é a palavra do Senhor. Eu estou aqui a falar para vocês a palavra do Senhor. Vocês estão a ouvir. Vocês estão a ouvir. Eu olho para vocês, acho que são todos crentes em Jesus, não é? Mas uma pessoa que venha aqui, que ainda não crê em Jesus, para ouvir, meus irmãos, tem que ir conforme eu fui ouvir aquela palestra. Disposto a ouvir. A ouvir com o coração, não é? E quando isso acontece, o Evangelho entra e a pessoa converte-se ao Senhor. Se nós vamos ouvir, mas não estamos dispostos a ouvir, nós nunca mais nos convertemos. Eu fui lá para ouvir porque estava a buscar. E como me diziam, eu contradizia. E diziam-me, estás errado. E diziam e eu contradizia, estás errado. Com aquela sabedoria que eu tinha de catequista, eu ia contradizendo aquilo que eu ouvia. Não é? E depois puxava-me da palavra do Senhor e dizia, está ali escrito. Não é? E quando eu fui ouvir a palavra, com a vontade de buscar, e ouvi dizer que ia ser desenvolvida a operação do erro para que cresça na mentira, eu nunca mais tinha salvação. Não é? Porque eu pensava que estava salvo. Os católicos batizam as crianças, eu já era batizado desde que nasci, e portanto, e para eles o batismo salva as pessoas, eu estava salvo, não precisava de mais nada. E é o que os católicos hoje pensam, não é? Porque eles dizem que sendo batizado está salvo. A criancinha já entra no céu. Como se tivesse algum pecado. Tem o pecado original, mas Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Agora já vão ouvir, porque fala-se muito do Evangelho, os crentes falam muito do Evangelho, mas não aceitam. Pois. Porque o Papa também aceita para ir a Fátima, o Papa. Também dá para ir a Fátima. Portanto, meus irmãos, vamos tentar terminar. Ainda falta um bocadinho e já só temos 2 ou 3 minutos. Portanto, vemos aqui, meus irmãos, neste versículo de Paulo a Timóteo, aqui o louvor de Paulo ao único Deus, que sozinho pode fazer o que faz, não é? E que ninguém consegue fazer, nem fará. Porque, meus irmãos, só Deus nos pode sustentar, estabelecer, colocar de pé, libertar das amarras do pecado. Somente Deus, meus irmãos, nos pode tornar seus filhos e filhas. Louvado seja Deus pela sua superioridade majestosa. E, meus irmãos, não sei se no nosso irmão pastor terá mais algo a dizer sobre este último capítulo. No próximo domingo veremos que ele está cá. Hoje não está cá, como os irmãos sabem. Por isso vou concluir, meus irmãos, este estudo com as palavras de William Tyndale, um inglês reformador protestante do século XVI, que traduziu muito bem a Bíblia para o inglês contemporâneo, traduzindo o Novo Testamento grego num inglês muito acessível e fácil de ler. Ele foi grandemente movido e inspirado pelo livro de Romanos.
E ele concluiu o seu prólogo num comentário de Romanos de Frederick Bruce, um grande escritor escocês, com as seguintes palavras que hoje também servem para nós. Ouçam. Agora vá. Ele está a dizer para o leitor, não é? E agora está a dizer para nós. Agora vá, seja diligente na lei de Deus e veja nela a sua justa condenação. Em segundo, volte os seus olhos para Cristo e veja lá a abundante misericórdia do seu mais gentil e amigável Pai. E terceiro, lembre-se de que Cristo não fez aquela expiação para que irassem a Deus novamente. Nós não podemos cair outra vez, meus irmãos. E nem vos limpou para retornasseis como um porco para a velha poça de lama outra vez, mas para que fosses uma nova criatura e vivesses uma nova vida conforme a vontade de Deus e não da carne. E sede diligentes para que, através da vossa própria negligência e ingratidão, não percam este favor e misericórdia novamente. Meus irmãos, obrigados pela vossa atenção e que o Senhor nos abençoe sempre. Amém.